Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Cíntia Sena, sou artista visual e fotógrafa de Caratinga. Estou trabalhando o projeto Campeonato Cultural Estudantil de Fotografia, pela Lei Aldir Blanc, aprovado pela Prefeitura de Caratinga. E hoje nós vamos falar sobre fotografia, né? Fotografia é a arte de escrever com a luz, né? A fotografia, escrever com a luz. E com isso, nós hoje em dia temos vários celulares com muitas funções e muito as lentes boas, né? Então, assim, trabalhar a composição da fotografia e a luz são dois pilares importantíssimos da fotografia, seja ela feita com uma câmera fotográfica, seja ela feita com um celular, né, que transforma sua fotografia de uma coisa simples e comum numa fotografia profissional, artística. E também, né, nesse campeonato, trabalharemos os temas, né, que são meio ambiente, linguagem artística, história da arte e também como fazer uma catalogação de imagens, né? Contando a história, um pouco da história do artista, escrevendo sobre o que fez aquela foto ter um momento especial, né, para você ver aquela imagem assim e falar assim, não, aquela imagem eu quero eternizar ela num clique. Então, esse é o nosso empenho, né, trabalhar a história da arte, a linguagem artística, meio ambiente e também a história, né, do nosso viver, né? E aí, nesse momento agora, vamos falar sobre composição fotográfica. A composição fotográfica é como organiza os elementos da cena dentro do frame ou do quadro. E tudo que você coloca na imagem deverá ter um lugar e um propósito para a história ser contada na imagem. Ou seja, você deixar uma imagem muito poluída, você acaba perdendo a beleza daquilo que você realmente quer, né? Então, assim, e a boa composição é a diferença entre uma fotografia que conta uma história e uma que parece simples ou desinteressante. A composição fotográfica, né? A profundidade e camadas. A sensação que uma foto composta por camadas, né? É como se você pudesse colocar imagens no início, no meio e no fim. Ou seja, por exemplo, essa ponte, né? Você consegue, através da imagem, mesmo que ela não seja de uma imagem de 3D, né? Mas assim, você percebe o início, o meio e o finalzinho, lá na frente, né? Então, criando uma sensação de espaço e de distância. A composição fotográfica ponto focal. O ponto focal é a parte principal da fotografia. Nele, os olhares devem fixar, né, o foco. Fixamos o foco nele. Então, por exemplo, nessa foto aqui, o ponto focal é a moça, né? E aí, por exemplo, o fundo, algumas flores próximas dela também estão focadas, mas o fundo está todo desfocado. Então, ela é o ponto focal da imagem. E os olhares devem se direcionar direto a ele, né? Direto à moça. E daí vem a necessidade de conhecer sobre luz e sombras e sobre as técnicas de composição para o seu ponto focal estar sempre iluminado e atraindo olhares. Então, no caso dessa moça aqui, ó, tá tudo desfocado atrás, né? Algumas flores estão desfocadas para saber o que ela está segurando, mas ao mesmo tempo as outras estão todas desfocadas para dar ênfase principal na moça segurando a flor. Profundidade de campo.
se refere à área em foco na imagem. Pode ser controlada pela abertura da lente, né, o diafragma, ou pode ser também controlado pela distância focal e a distância do objeto. A abertura da lente diafragma. Quanto maior o diafragma, menores os valores e o fundo fica desfocado e destaca o objeto, no caso, o retrato, né? E quanto menor a abertura da lente, maior os valores e mais elementos no foco, como paisagens, como arquitetura. Por exemplo, você quer fazer uma foto panorâmica, então, no caso, o seu diafragma tem que estar menor para você conseguir pegar a maior quantidade de imagem, né? E o diafragma é como se fosse a íris do nosso olho. Quando tem muita luz também, ele fecha. E quando tem pouca luz, né? Quando recebe pouca luz, ele se abre. Então, é mais ou menos isso a diferença do diafragma bem aberto do diafragma mais fechado. A distância focal e do objeto. A distância focal normalmente é a posição onde que a gente pode utilizar as lentes, né? As lentes como a grande angular, né, que é uma lente de 18 a 55, que é normalmente as que vêm no kit da fotografia, né? A 18 é a do celular, né, que na verdade é a 17, que pega um ângulo bem amplo, mas se, por exemplo, se você quiser fazer uma foto de uma paisagem, você usa a lente 17, né? Mas se, por exemplo, se você vai lá na reserva do Muriqui e precisa tirar foto de um pássaro ou do próprio macaco, você vai precisar de uma lente teleobjetiva, que ela é acima de 85. Normalmente, nesses ambientes assim, é utilizado uma 300, uma 500, né? 500 milímetros. E a normal gira em torno de 40 a 85, que é a semelhante à visão humana. A proporção áurea, ou proporção de ouro. Nosso olho direito é o olho dominante, né? Utilizamos proporção áurea, foi utilizada pelos pintores e desenhistas antigos, né? E até hoje mesmo, para trazer harmonia na imagem. Ela é a proporção de vídeos, de imagens 16:9, já é a proporção áurea, né? Que é muito utilizada no dia a dia. Por exemplo, o nosso olho direito sendo dominante, quando a primeira coisa que a gente olha, você olha assim, está na linha do seu olhar, então, do seu olho direito. Então, o lugar que o seu olho vai primeiro na imagem é nesse ponto aqui, que é central, né? Mas, porém, é do lado direito, na parte inferior, que é o local que você olha, primeiro lugar que seu olho vai é nesse lugar. Aí depois o seu olhar percorre todo o resto, né? Então, primeiro ele vem aqui, depois ele percorre todo o resto. E normalmente essa proporção ela é muito utilizada para arquitetura, né? No caso da catedral mesmo, as janelas, no coreto, aqueles vitrais, aqueles vidros do coreto também, se você for olhar, tem um vídeo aqui assim, depois eu vou passar, que fala sobre isso, né? Que é o pentágono, e o pentágono faz vários retângulos de ouro, e a partir desses retângulos é que se encontra a proporção áurea. Normalmente, na catedral, se você pegar essa imagem aqui e visualizar nas janelas, você vai ver a parte do pilar, né,
a parte baixa da igreja, e aqui assim vai estar as janelas. Ou então, no caso, ela na vertical, né? O quadrado na vertical. Ou, por exemplo, se for olhar a porta ela vai retângulo, retângulo, retângulo. Quando ela chega aqui assim, ela faz o triângulo, o círculo, né? Ela vai retângulo, retângulo, retângulo. Quando ela chega aqui assim, ela faz o círculo. No coreto, se você for olhar a elipse do coreto, é igual do vitral lá, é igualzinho o quadrado, o retângulo de ouro. A proporção áurea também, ela trabalha duas grandes funções, né, grandes regras, que são mais fáceis de gravar, que é a regra dos terços, que você divide a tela da sua câmera em duas linhas horizontais e duas linhas verticais, e coloca as imagens, né, nesses pontos sobre a linha. E também os pontos de ouro, que você divide também a tela em duas linhas horizontais e duas linhas verticais, e nos pontos de interseção você coloca os pontos principais da foto. A linha do horizonte. A linha do horizonte, ela é direcionada ao olhar do observador. Se o observador estiver olhando na linha do horizonte mesmo, no seu olhar normal, ela vai estar sempre centralizada. Se o observador estiver olhando de cima para baixo, ela vai estar embaixo. E se o observador estiver olhando de baixo para cima, ela vai estar em cima. E a linha reta ou linha do horizonte fica no meio da imagem em forma horizontal, né? Assim. Se olhar para baixo, normalmente, olhando para baixo, quando você vai fazer uma foto, se utiliza muito para fazer fotos femininas, né? Que chama control plongé, que você olha de baixo para cima. No caso, para baixo, a linha fica em cima, né? Com a linha superior da regra dos terços. Aí seria a control plongé, né? Você olha de baixo para cima. Essa foto é feita para perfis masculinos, que dão o ar de poder, né? O homem se sentir poderoso, né? E às vezes também com o uso da luz mais dura, né? Você realça a masculinidade, você dá textura. Se você for olhar para cima, né? Se estiver olhando de cima para baixo, a linha fica embaixo, como a linha horizontal inferior da regra dos terços. Normalmente, fotos femininas, quando você olha, né, para baixo, de cima para baixo, assim, né? E aí fotos femininas, porque normalmente a mulher fica olhando assim, evita de aparecer o queixo, né? Se ela tiver um queixinho mais dobrado igual o meu. A luz suave também é muito bom para não dar textura no rosto feminino e criar aquela sensação de baixa autoestima na mulher. A proporção está ligada à linha do horizonte, sendo que, ao aproximar o objeto da linha do horizonte, ele fica pequeno. Então, por exemplo, a torre aqui está bem pequenininho. Isso daqui é como se fosse um portal, né? Como ele está longe do horizonte, ele é maior. Mas a torre, que pode ser monumental se aproximar dela, mas aqui está bem pequenininha, porque ela está mais próxima do horizonte. E ao distanciar o objeto da linha do horizonte, ele se torna maior. Ou seja,
Aqui poderia ser também uma janela, né? A janela está maior do que a torre. Então, é porque a janela está mais próxima do observador. Assimetrias. Assimetrias são quando se parte a imagem ao meio e dos dois lados é como se elas estivessem se espelhando, né? Elas parecem que são imagens gêmeas ao se dividir a imagem. Assimétricas são a imagem equilibrada, né? Colocam um elemento importante de um lado e deixam um espaço em branco do outro. Ao mesmo tempo que é assimétrica, ela pode ser considerada minimalista, pois é uma composição mais simples, com ênfase ao objeto, né? Elementos que distraem e levam apenas para o objeto principal. E no caso aqui, ela está utilizando, né, porção áurea, que olhar já vai direto no objeto, posição à direita ao centro. Fuga. O ponto de fuga é um ponto guia onde a linha se convergem a ele. Então, assim, ó, todas as linhas se convergem a ele, né? No desenho existem 5 pontos guias, né, que podem definir as retas x, y e z. Normalmente, o ponto guia define a profundidade e a altura. A linha no centro do observador, não vemos o topo e nem o rodapé do objeto. Quando está acima do objeto, podemos ver seu topo. E quando está abaixo do objeto, podemos ver seu rodapé.